Tropical Cast, a voz da medicina tropical. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tropical Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Hoje vamos falar sobre um tema que continua desafiando a saúde pública brasileira, que é a leishmaniose visceral. Mesmo com a queda recente nos números nacionais, a doença permanece endêmica em várias regiões do Brasil. Além disso, se expandiu para áreas urbanas, refletindo desigualdades sociais, ambientais e econômicas. Para entender melhor esse cenário, vamos conversar com o professor Sebastião Rodrigo Ferreira, da Universidade Federal do Sul da Bahia, autor de um estudo publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que analisou 2 décadas da epidemiologia da leishmaniose visceral no Brasil. Ele vai nos ajudar a compreender melhor os principais achados desse levantamento, os fatores que ainda sustentam a transmissão da doença e os desafios para o seu controle. Fiquem com a gente, porque a conversa promete trazer muitas reflexões fundamentais sobre ciência, sociedade e saúde. Tropical Cast. Rodrigo, seja muito bem-vindo a esse episódio. Após 2 décadas de dados reunidos sobre a leishmaniose visceral no Brasil, quais são os pontos mais críticos que o estudo revela e que ainda desafiam o controle da doença? Primeiramente, eu agradeço à Sociedade Brasileira de Medicina Tropical pelo convite para participar dessa atividade. Cumprimento ao Dr. Fred Luciano e a todos e todas os ouvintes do Tropical Cast. No estudo realizado por mim e meus colegas, nós verificamos que o Brasil ainda enfrenta grandes obstáculos para controlar a leishmaniose visceral, né? Nos últimos anos, houve uma redução no número total de casos, mas os pontos críticos para o controle da doença ainda persistem. Sendo eles a persistência de focos endêmicos, há várias cidades e regiões de estados que a leishmaniose visceral persiste, né, como área endêmica por décadas. A expansão territorial para novas áreas também tem sido um dos grandes desafios, né? Tem sido conseguido realizar o controle da doença. O diagnóstico fora dos centros de referência ainda é um grande desafio, né? A falta do profissional treinado para o diagnóstico oportuno também é um desafio. E ligado ao diagnóstico, a gente tem a questão do tratamento, né? Quando você não tem o diagnóstico a tempo, né? O diagnóstico adequado também isso retarda o tratamento. E é uma doença que sem o tratamento ou com o tratamento tardio, a taxa de letalidade ainda é alta. Ainda relacionado também ao diagnóstico, quando a gente não consegue fazer o diagnóstico adequado, a gente tem a subnotificação, né? Ainda também ligado à notificação, a gente tem dados fragmentados. Dos estudos que nós analisamos, 57% deles vinham de dados somente notificados, não confirmados. Então, quando a gente tem essa dificuldade na integração desses dados, a gente não consegue construir uma política de enfrentamento, né? E executar essa política de maneira adequada para o enfrentamento da doença. E, por fim, os determinantes socioambientais, né? A pobreza, o saneamento precário, principalmente em relação ao gerenciamento de resíduos, o desmatamento, o crescimento urbano desordenado, continuam sendo fatores que alimentam, né, e contribuem para a expansão da transmissão da leishmaniose visceral. A pesquisa mostrou que a doença deixou de ser uma patologia rural e se consolidou também em ambientes urbanos. O que explica essa urbanização da leishmaniose visceral e quais são as implicações para as políticas de saúde pública no Brasil? São diversos fatores que contribuíram aí para a urbanização da leishmaniose visceral, mas sem dúvida eu destaco 2 aí como os principais. O primeiro é a adaptação do vetor, né, do Ipsomion longipalpis, que é a principal espécie vetora da Leishmania infantum. E outro fato é o fato de Leishmania infantum ter encontrado um reservatório também que funciona muito bem no ambiente urbano, que é o cão doméstico. Então, são os 2 principais fatores. Existem outras espécies, como, por exemplo, o Lutzomia cruzi também, que é implicado na transmissão, né, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, mas a principal espécie é o Lutzomia.
o Lúcio longipalpis. E o Lúcio longipalpis, ele consegue viver muito bem, ele encontra um nicho de ambiente muito adequado, né, no ambiente das cidades, que são aqueles quintais que têm a presença de matéria orgânica, né, a ausência de saneamento, né, então, ali um propício para o desenvolvimento e, além disso, uma fonte de alimentação, como, por exemplo, aves, roedores, né, entre outros animais. Então, se torna um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Um fato também que chamou atenção nessa urbanização, a gente viu que no estudo de Cardim, et al., né, Cardim e colaboradores, no estado de São Paulo, ele observou que a expansão da doença ocorreu ao longo do eixo rodoviário da estrada Marechal Rondon. Então, isso implica em quê? Que a mobilidade urbana também influencia na expansão da doença. Então, se a gente for tomar esses fatores, a gente tem migrações humanas, desmatamento, mudanças no uso e ocupação do solo, né, que impactam direto no crescimento urbano, né, sem o devido planejamento, são os fatores que contribuem para essa transição, tá? Então, dessa forma, quando a gente elenca todos esses itens, a gente precisa pensar na construção de uma política pública que integre ações de vigilância em saúde, né, seja com o controle vetorial, né, tratamento de doentes, as medidas também para o cuidado aí com a população dos reservatórios, né? A gente precisa pensar no planejamento urbano, nas condições de melhoria do saneamento básico, pensar nas ações que impactam diretamente na mudança climática e meio ambiente, tudo isso integrado numa política pública para então a gente pensar, para então a gente ter uma política eficaz no controle da leishmaniose visceral. O estudo aponta que homens adultos e crianças menores de 10 anos são os grupos mais vulneráveis. O que essa concentração de casos revela sobre desigualdades sociais e condições de vida no Brasil? Nos estudos que nós analisamos, nós vimos que os dois principais grupos, né, são os homens e as crianças menores de 10 anos. Mas se a gente observa a tabela lá do artigo, a gente vê que boa parte desses estudos focam em crianças de 1 a 5 anos, né, que são crianças que o sistema imunológico ainda está em processo de maturação, né. O fato né, geralmente também crianças de regiões mais pobres que têm condições nutricionais inadequadas, o que também contribui para maior vulnerabilidade e susceptibilidade à infecção e desenvolvimento da doença, né? Já os homens, a gente observa que o fato, né, da atividade laboral talvez seja um fato que contribua para a maior exposição ao vetor, né? De toda forma, quando a gente une esses dois grupos, a gente observa que é uma doença que está presente em regiões mais pobres, né? Não é exclusiva, mas está mais presente em regiões mais pobres, mais presente nas periferias, e isso tem relação direta com acesso ao serviço de saúde e ausência de saneamento, né? E manejo adequado desses resíduos, né? Então, dessa forma, esses são os fatores que podem contribuir, né, para que esse grupo seja o grupo mais afetado, né, pela leishmaniose visceral. Em estados como Mato Grosso do Sul, a incidência da doença variou conforme alguns fenômenos climáticos, como é o caso do El Niño e Laninha. Que papel as mudanças ambientais e climáticas desempenham na dinâmica da leishmaniose visceral? As variações climáticas, elas afetam diretamente na distribuição do vetor, né, e no ciclo de transmissão do protozoário, consequentemente na ocorrência da doença. Silvio e Neto, colaboradores, observaram que o número de casos aumentou em períodos influenciados pelo fenômeno Laninha e diminuiu durante o período influenciado pelo fenômeno El Niño. E essa alteração ela é explicada com base no regime pluviométrico, né? O período Laninha com menos chuva, o período El Niño com mais chuva. E que essa alteração tem uma influência direta na umidade, né, principalmente na umidade do solo e na disponibilidade de matéria orgânica nesse solo, o que influencia diretamente no ciclo do vetor. Claro que mais estudos são necessários, né, para essa confirmação, mas essa é a explicação pela alteração que ocorreu no estado do Mato Grosso do Sul. Para além disso, né, quando a gente fala das mudanças ambientais, a gente tem que levar em consideração que o desmatamento, as alterações climáticas,
a fragmentação dos habitats naturais, né? Conversão de áreas florestais em pastagem, em área agrícola e zonas urbanas, né? Criam novas zonas de risco, né? Que ampliam a interface entre o ser humano, os vetores e os reservatórios, né? Os insetos vetores se adaptam, os reservatórios, né, principalmente os domésticos, já são consolidados e multiplicam, e, consequentemente, a doença se espalha. Você destaca que a leishmaniose visceral não deve ser vista apenas como uma infecção parasitária, mas sim como reflexo das desigualdades estruturais. O que precisaria mudar nas políticas públicas para enfrentar esses determinantes socioambientais? Na nossa opinião, para enfrentar de forma efetiva esses determinantes socioambientais, é preciso investir em saneamento básico, né? Melhores condições de moradia, educação sanitária, educação e saúde de um modo geral, né? E uma vigilância integrada em saúde, né? O nosso estudo reforça que para o controle da leishmaniose visceral, você precisa pensar, né, na questão da vigilância, no controle da multiplicação desses reservatórios, né? Principalmente daqueles reservatórios sem tutor, né? Então, medidas como a castração, uso de coleiras com repelente, né? E fato, né? Reduzir os ambientes propícios para o desenvolvimento dos vetores. De uma maneira geral, a gente precisa pensar, né, no desenvolvimento de uma política que aborde essa desigualdade estrutural como um problema de saúde pública. Agora, partindo para a nossa última pergunta. Apesar da redução recente no número de casos notificados em todo o Brasil, a persistência de áreas endêmicas ainda é bastante preocupante. Quais são os caminhos que o Brasil precisa adotar para avançar no controle e, eventualmente, na eliminação da leishmaniose visceral como problema de saúde pública? Eliminação talvez não seja a palavra mais adequada, né? Já que o protozoário possui hospedeiros naturais, reservatórios, né, vetores no ambiente silvestre, então, que estão por aí, possivelmente vão continuarão. Mas, na nossa opinião, é possível sim alcançar um controle efetivo, de modo que a doença deixe de representar um problema de saúde pública, principalmente no contexto urbano e periurbano. E para isso a gente precisa fortalecer as ações de vigilância epidemiológica, aprimorar o diagnóstico para que esteja de forma mais simples, né? Então desenvolvimento talvez de novas ferramentas diagnósticas que sejam mais simples de executar, principalmente pensando naquelas regiões mais interioranas, né? E garantir que ele seja rápido e acessível, né? Simplificar o tratamento em termos de administração do fármaco, né? Que a gente sabe que hoje o tratamento da leishmaniose visceral, ele necessita do ambiente laboratorial, de equipamento de saúde, que muitas vezes as cidades mais interioranas, menores, não dispõem, então tem que se deslocar até um centro de referência. E assegurar, né, que a notificação seja oportuna e que tenha uma resposta ágil do serviço de saúde naqueles novos focos que estão surgindo. Também é preciso planejar ações específicas por território, respeitando características locais no contexto epidemiológico de cada região, né? Levando em consideração as características socioambientais e culturais das diferentes regiões do país. Melhorar as condições de saneamento, né? Isso de uma maneira geral por todo o país. Intensificar o monitoramento e controle dos reservatórios urbanos, né? Como exemplo, citado anteriormente, né? A castração, né, dos cães sem tutores, o uso das coleiras com repelentes, né? São medidas efetivas para o controle da leishmaniose visceral. Além disso, também a gente pode utilizar de ferramentas de análise espaciais para identificar áreas de risco e prevenir a disseminação do protozoário, consequentemente da doença. Para isso, é essencial também que a gente melhore a qualidade dos dados epidemiológicos, né? De modo que esse monitoramento espacial e temporal seja mais preciso e orientado pelas evidências locais. E por fim, né, eu acho que é essencial promover a participação da comunidade e a integração entre as políticas de controle da leishmaniose visceral e do planejamento urbano como um todo, né? Eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Medicina Tropical pela oportunidade de participar do TropicalCast. Foi uma grande satisfação poder compartilhar os resultados do nosso trabalho e contribuir com o debate sobre os desafios atuais da leishmaniose visceral no Brasil, né?
esse histórico aí ao longo dos 20 anos, e parabenizo a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical pela iniciativa e pelo esforço contínuo em promover a divulgação científica e o diálogo entre os pesquisadores e a comunidade. Um abraço. Rodrigo, foi um prazer tê-lo conosco nesse episódio. Muito obrigado pela sua participação. A SBMT agradece por essa brilhante discussão e sobre um tema que é tão relevante para a saúde pública no Brasil. O Tropical Cast volta na próxima quinta-feira. Até lá! Tropical Cast, a voz da medicina tropical.